A captura de navios brasileiros pela Marinha Britânica entre os anos de 1862 e 1863 trouxe à tona 35 anos de crescentes desavenças entre as duas coroas, quase causou uma guerra e terminou com um pedido de desculpas formal da rainha para o Brasil. Olá pessoal, Júlio aqui. Vários fatos antecederam essa crise. Porém, começarei pela Lei Bill Aberdeen de 1845, que suprimia o tráfico de escravos africanos, e também da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que coibia o tráfico negreiro. Esses eventos intensificaram o comércio ilegal de escravos, além de despertar no brasileiro um sentimento anti-britânico. Tito Franco de Almeida, em seu livro O Brasil e a Inglaterra ou o Tráfico de Escravos, define a Inglaterra como inimigo velado que abusa das circunstâncias, pois ele acusa o movimento abolicionista inglês de hipócrita por se tratar de um movimento político que selecionava comercialmente qual escravidão combateria, além da forma diferenciada como eles tratavam o Brasil em relação a outros países que cometiam a escravidão, inclusive a escravidão de homens brancos. A historiadora Kátia de Queiroz Matoso, em seu livro Ser Escravo no Brasil, século XVI a XIX, ironiza a Inglaterra, pois justo ela, quem se enriqueceu com a exploração do trabalho escravo, iria no século XIX encabeçar um movimento anti-escravagista. Em 1861, quando o navio cargueiro Príncipe of Wales britânico afundou na costa brasileira e sua carga foi saqueada por moradores locais, os britânicos acusaram o governo brasileiro de cometer crime, pois, segundo eles, é evidente que a partir dos relatórios do cônsul no Brasil, houve negligência grave, se não má conduta das autoridades locais do Brasil. E continua, e inclusive há razões para suspeitar que o saque da carga e até mesmo o assassinato de alguns dos sobreviventes do naufrágio foi resultado dessa negligência. Com isso, o embaixador britânico William Dougal Christie comunicou o fato ao imperador Dom Pedro II e exigiu indenização e um pedido oficial de desculpas. E recebeu do imperador, além de um não, para aguardar a decisão da justiça. Um ano depois, alguns marinheiros ingleses foram presos no Brasil e julgados aqui por atos desordeiros e embriaguez, após arrumarem uma briga com marinheiros brasileiros em um bar no Rio de Janeiro. O governo britânico viu essas prisões como uma afronta e novamente pressionou o Brasil. 2 dias depois do ocorrido, o embaixador brasileiro Antônio Coelho de Sá e Albuquerque escreveu uma carta ao embaixador britânico solicitando que eles não interferissem no julgamento dos marinheiros. Porém, o embaixador britânico se reuniu com o imperador e fez a seguinte exigência: caso a carga roubada não fosse indenizada, os marinheiros brasileiros não fossem detidos, os policiais responsáveis pela detenção dos britânicos não fossem demitidos, além de um pedido formal de desculpas ao Reino Unido, ele usaria a Marinha Britânica para bloquear o porto do Rio de Janeiro. O bloqueio aconteceu em abril de 1862, durante 6 dias, quando os britânicos enviaram um esquadrão de guerra e capturaram 5 navios. Diante disso, o imperador levou o caso ao arbitramento internacional. Situação essa que os ingleses não queriam, pois eles sabiam que haviam vários países que queriam fragilizar a sua hegemonia ficando ao lado do Brasil. Durante a batalha jurídica, o governo brasileiro pediu indenização pelo sequestro de seus navios, além de um pedido formal de desculpas. Porém, o árbitro escolhido foi o rei Leopoldo I da Bélgica, que era tio da rainha Vitória da Inglaterra, e isso dava uma enorme vantagem aos britânicos. Percebendo a gravidade da situação, o governo brasileiro concordou em pagar a multa, pois
entendeu que não se tratava de dinheiro, mas sim de ataque à soberania. Porém, de forma surpreendente, o rei da Bélgica decidiu favorável ao Brasil, entendendo que não houve do governo brasileiro intenção de desrespeitar a Grã-Bretanha. Com isso, o embaixador brasileiro Francisco Inácio de Carvalho Moreira, futuro barão de Pinedo, solicitou ao gabinete de St. James que manifestasse pesar sobre as ações dos britânicos no Império, que explicasse que não tiveram intenção de violar a soberania brasileira e compensasse financeiramente o Império Brasileiro. Os ingleses se recusaram e o Brasil cortou as relações diplomáticas com eles. Em 1865, um ano após o início da Guerra do Paraguai, quando Dom Pedro estava no sul revistando as tropas brasileiras, ele se reuniu com o embaixador britânico Sir Edward Thornton, que concordou em refazer o acordo para reatar a amizade entre os dois países. E também trouxe consigo uma carta de próprio punho da rainha pedindo desculpas de forma oficial. A rainha Vitória cedeu porque ela percebeu que a ruptura diplomática com o Brasil só serviu para que os países inimigos da Inglaterra, como a França, por exemplo, fortalecessem os seus laços com o governo brasileiro, além da postura do Império em manter a sua posição e, com isso, manter também o respeito à soberania nacional. E se você gostou do que foi exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações, pois só assim você ajudará o canal a ter uma projeção maior e melhor no YouTube. Valeu!